assentado mesmo. Carta aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 1 ao 10. Nós temos o costume aqui na nossa igreja, o pastor tem o costume de fazer exposição da Bíblia, versículo por versículo. E tem sido uma grande bênção. Para mim, eu quero crer que para os irmãos também. Nós aprendemos bastante pela palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Efésios 2, 1 ao 10. Acompanhe a leitura atenta em nome de Jesus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pai Celestial, nós suplicamos a Ti que o Senhor ilumine nossas mentes e corações, e que o Espírito Santo nos conduza no entendimento das verdades espirituais reveladas na Tua palavra. Repreenda, ó Pai, em nome de Jesus, toda oposição espiritual. Que todos aqui presentes sejam tocados pelo poder do Espírito Santo. Que possam ter suas vidas transformadas para louvor da Tua glória. É o que pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. O título da mensagem é Mas Deus. Mas Deus. Essa expressão mas Deus, que está no verso 4 que nós lemos, ela indica a intervenção de Deus a favor da humanidade perdida. Deus age em favor da humanidade que está em escuridão. Deus age em favor de homens e mulheres que estão perdidos numa vida dissoluta, vivendo de qualquer jeito, como se não houvesse Deus. Deus, Ele vai tratar da humanidade, esta humanidade ainda como sua inimiga, fraca, pecadora. E nós ficamos assombrados com a maravilhosa graça de Deus, com o seu amor, porque Jesus Cristo não morreu por pessoas perfeitas. Nós ficamos assombrados com o amor de Deus pela humanidade, porque Cristo morreu no lugar de pecadores, de homens e mulheres que se rebelaram contra Deus, que rejeitavam a palavra de Deus. Nós louvamos a Deus por isso. E para que você entenda esse texto que nós lemos, Efésios 2, 1 ao 10, para que facilite o seu entendimento, veja que o apóstolo Paulo, ele vai tratar sobre a transformação ocorrida na vida dos efésios, aqueles crentes da cidade de Éfeso, e ele vai trazer à memória daqueles irmãos, como era a vida deles do passado, a vida sem Cristo. Isso está nos versos 1 ao 3, depois ele vai falar como é que está a vida, ou estava a vida deles, quando Deus agiu e os transformou. Isso está nos versos 4 ao 6, é o presente. E finalmente Deus vai trazer, através do apóstolo Paulo,
esta revelação no verso 7 sobre o futuro glorioso da igreja de Éfeso. E tudo que serve aqui para os crentes de Éfeso, serve também para nós nos dias de hoje. O verso 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É algo que talvez você tenha lido e ficou perplexo. Procurou entender o que a palavra quer dizer aqui. Se os efésios, eles tinham vida, como é que Deus deu vida? Paulo vai tratar, fazendo uma comparação da vida material, e ele vai fazer uma comparação com a vida espiritual. Então a vida que os efésios não tinham, quando eles não tinham a Cristo Jesus em seus corações, era a vida espiritual. Veja que o homem sem Cristo, ele não pode se aproximar de Deus. O homem sem Jesus Cristo, ele pode se esforçar, como nós vemos em tantas religiões neste mundo. Pessoas que tentam, se esforçam, são piedosas, ajudam os necessitados, não roubam, não matam, não usam drogas, não estão na folia, aí nos carnavais da vida. As pessoas se esforçam através de religiões que são tentativas humanas e tentativas frustradas de se reconciliar com Deus, de se religar a Deus. Nenhuma religião leva o homem a Deus. Nenhum esforço humano, nenhuma capacidade nossa pode nos reaproximar de Deus. Todos nós aqui, toda a humanidade de todos os tempos, nós somos filhos de Adão. Todos nós somos descendentes de Adão. Quando Adão estava no jardim do Éden, ele representava a todos nós, a toda a humanidade. E ele estava sob prova. Quando Adão desobedeceu a Deus, nós estávamos também desobedecendo a Deus ali em Adão. Porque ele era o nosso representante. E desde o pecado registrado em Gênesis 3, a queda no jardim do Éden, até os dias de hoje, todos nós, seres humanos, já nascemos debaixo do pecado. Como o salmista Davi, lá no Salmo 151:5, disse, que ele é concebido em pecado. Todos nós já nascemos em pecado. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque já temos uma natureza pecaminosa. Nós, seres humanos, temos uma inclinação para o mal, para o pecado. Até mesmo aqueles que fazem o bem, sem Cristo Jesus, Deus conhece a motivação do coração. A Bíblia chega a dizer em Isaías 64:6 que todos os homens são como imundo, e as suas justiças são como trapo de imundícia. O homem sem Cristo pode fazer as melhores boas obras do mundo, pode renunciar e sacrificar os seus próprios interesses, pode entrar no leprosário como fez Madre Teresa de Calcutá, rejeitar as riquezas do mundo como fez São Francisco de Assis, mas se estes não tiveram Cristo, hoje eles estão perdidos. O homem, e o homem eu digo ser humano, sem Cristo, é um homem perdido. E o relacionamento mais importante do ser humano é o relacionamento com Deus. Mas sem Cristo é impossível ao ser humano estreitar, se aproximar, se reconciliar com Deus. Porque as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões nos afastam de Deus. Meus irmãos, é muito fácil ser religioso. Você se conforma de maneira externa, superficial, a uma religiosidade. Você coloca um terno, gravata. Eu vim até sem gravata. Você anda com uma Bíblia. Você fala a paz do Senhor. Você tem todo o estilo do evangeliquez, varão, varoa, que ninguém nem entende aí fora. Como se isso pudesse religá-lo a Deus, restaurar a comunhão que foi quebrada desde a queda de Adão e Eva. Nada disso serve para nos reaproximar de Deus. As boas obras têm valor, é verdade, mas não para a salvação. Sabe por que não?
porque nós já estamos condenados sem Cristo. Todo ser humano sem Cristo já está condenado. Então você pode fazer a obra que você quiser, isso não vai te reconciliar com Deus. Não é porque você vem dominicalmente à igreja, não é porque você ajuda uma instituição de caridade, ajuda os necessitados, não é porque você obedece o seu pai, a sua mãe, não é porque você honra os seus pais, você ama a sua esposa, o seu marido, educa bem seus filhos, isso não vai te levar para o céu. Paulo está dizendo claramente que nós somos mortos nos nossos pecados. E veja que uma pessoa, quando ela morre fisicamente, olha, aqui tem um morto fisicamente. Você vem, ei, tudo bem? Tudo bem? Ei, tudo bem? Ele vai reagir? Não, está morto. O morto físico não reage aos estímulos físicos. Semelhantemente, o homem e a mulher sem Cristo, que é morto espiritual, não reage aos estímulos espirituais. Vem lá o irmãozinho, a irmãzinha pregando a palavra de Deus. Olha, você está perdido, você não consegue fazer nada para se reconciliar com Deus. Arrependa-se dos seus pecados, crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Deus vai te dar nova vida. Este evangelho pregado para quem está morto espiritualmente não tem efeito. Se Deus não der o primeiro passo, que é dar vida espiritual, é em vão. Ninguém pode ser salvo. Louvado seja Deus, porque o Senhor se compadeceu de algumas pessoas. E Ele abre o coração dessas pessoas. Ele dá vida espiritual. E quando você recebe vida espiritual, você desperta para as coisas de Deus. E quando alguém ouve o Evangelho e já tem a vida espiritual, ele não pode resistir àquela mensagem, porque é a única maneira da pessoa se reaproximar de Deus. Ele vai chorar desesperadamente, porque ele é um miserável pecador. Ele vai ter vergonha dos seus pecados. Você já sentiu vergonha do que você fez? Tem coisas que nós fazemos que o peso da culpa esmaga a nossa alma. Às vezes diante dos amigos, nós fazemos loucuras, ou fazíamos loucuras, mas depois, quando você está no secreto do seu quarto, você que já tem uma mãe intercedendo por você, ou um pai intercedendo por sua vida, você que já tem alguém orando pela sua vida, o Espírito Santo vai incomodá-lo, que você vai ficar com nojo daquela atitude que você teve. E é assim conosco, filhos de Deus. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Paulo está falando isso para os Efésios e para mim e para você. Mas Deus nos deu vida. A morte é separação. Quando cessam os sinais vitais, a nossa alma é separada do nosso corpo. Nós somos separados das pessoas que amamos. Mas a morte mais terrível é a morte espiritual. Nós somos separados de Deus, porque estamos mortos, somos cadáveres espirituais. E tem uma morte ainda pior. Se você partir deste mundo, desta vida na terra, sem Cristo Jesus, você não vai ser simplesmente morto espiritual, mas você vai ter morte eterna. Vai passar a eternidade sem Deus. E eu penso que a coisa mais terrível no lago de fogo e enxofre, que foi preparado ao diabo e os seus anjos maus, não é a chama do fogo, até porque isso não deve ser literal. Não é a escuridão, fica até contraditório, tem fogo e tem escuridão. Não, é a ausência de Deus por toda a eternidade. Deve ser o maior sofrimento da alma. E o pior, você terá consciência de que você merece padecer eternamente. Então, meus irmãos, como é que podemos desprezar tão grande salvação que nos é ofertada nos dias de hoje? Talvez haja entre nós aqui alguém que ainda não deu esse passo de fé, tem procrastinado, tem empurrado com a barriga. Não, hoje não, pastor, eu vou pular o carnaval primeiro, não quero abrir mão da minha cachaça, não quero abrir mão da minha droga.
Vou para as cabeças. Não, depois eu vejo, ainda está muito cedo. Outros falam, não, está muito tarde. Outros dizem, pastor, eu fiz coisas na minha vida que nem Deus pode me perdoar. Acompanhe a palavra de Deus. Paulo vai falar nos versos 2 e 3 de 3 inimigos espirituais do ser humano. Forças, poderes que atuam contra Deus e contra o povo de Deus e contra a humanidade. O primeiro inimigo espiritual é o mundo. Veja lá no verso 2: nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo. Interessante que para Deus quem está sem Cristo está morto. Mas quem está morto espiritual anda no curso do mundo. O curso do mundo dá a ideia como se fosse o curso de um rio. No final vai desembocar em algum lugar. Jesus falou que lugar é esse. E nós lemos hoje Mateus 7, irmão Gil. Mateus 7,13 fala que a porta é larga, o caminho é espaçoso, que conduz à perdição. E muitos entram por essa porta. Essa perdição é condenação eterna. Passar a eternidade longe de Deus é a coisa mais terrível que pode acontecer, o destino mais cruel e terrível que pode acontecer na vida de um ser humano. Este mundo é um sistema corrompido, cheio de trevas, é um sistema governado por Satanás, o adversário de Deus e do povo de Deus. É um sistema político, econômico, social e, pasmem, religioso também, dominado por Satanás. E tem muitas pessoas sem Cristo que seguem o curso do mundo, que não abrem mão dos valores do mundo, que debocham dos princípios e valores da Bíblia Sagrada, da vida cristã. Que condição terrível! Nós cantamos aqui, tocou-me. A pessoa está em escuridão, é como se fosse cega, nu. A pessoa não tem vida espiritual. Tem gente que chega a fazer o sinal da cruz antes de cometer crime. Tem gente que faz oração quando recebe propina. São pessoas perdidas. E eu não estou dizendo aqui que ninguém é melhor, porque não fosse a graça de Deus nos alcançar, também estaríamos perdidos, nós os filhos de Deus. Outro inimigo, segundo o príncipe da potestade do ar. Esse é um dos títulos de Satanás. Satanás significa adversário. Diabo, opositor de Deus, opositor do povo de Deus. E a Bíblia diz em João 12:31 que Satanás é o príncipe deste mundo. Não é o rei Momo que está reinando agora aí não, meus irmãos, meus amigos. Quem está reinando aí nessas festas é exatamente o príncipe das potestades do ar. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus deste mundo, Satanás é o Deus deste mundo, com D minúsculo, cega o entendimento dos incrédulos. Eu ouvi até crentes defendendo que não tem problema nenhum pular o carnaval. Eu também pulo o carnaval, pulo. Deixo a data passar, esqueço que eu ouvi isso, nem ligo mais TV. Eu pulo o carnaval também. Então veja que aquele que está sem Cristo, ele anda segundo o curso do mundo, ele anda segundo a vontade de Satanás, desse espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós somos, as pessoas sem Cristo são filhos da desobediência, a exemplo de nossos primeiros pais Adão e Eva, desobedeceram a Deus. E as pessoas que não têm Cristo desobedecem a Deus, a sua palavra. E finalmente o mundo, Satanás, e o último inimigo, na minha opinião, o pior dos inimigos espirituais do ser humano, do homem, é a carne, no verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A carne aqui não é o corpo, carne e osso. Nesse contexto, carne significa a nossa natureza pecaminosa. O homem já nasce pecador.
O homem tem prazer no pecado. Você não precisa colocar a criança num curso de formação em pecado. Ela de pequenininha, ela já gosta de desobedecer. Não põe a mão na tomada. Vira as costas. Não é assim? E não muda muita coisa não depois que nós ficamos adultos. Não passe no farol vermelho. Acidente. Ou então é multado. Poxa vida, indústria da multa. Mas passou no farol vermelho. Nós não mudamos muita coisa não das crianças. Então veja que a carne é essa nossa inclinação para o mal. Nós temos uma tendência a fazer tudo que desagrada a Deus. Nós sem Cristo, as pessoas sem Cristo. Nós que já estamos em Cristo, daqui a pouco eu vou falar como que é segundo Paulo. Então esses três inimigos, eles são oposição a Deus e ao povo de Deus e à própria humanidade. O mundo, Satanás e a carne. E a carne é a pior. Porque Satanás ele tenta. Mas nós só caímos por causa da nossa cobiça. Jesus Cristo falou que todo mal, ele não vem de fora, mas de dentro. Vem do nosso coração. Adultério, prostituição, imoralidade, vícios, ódio, rancor, tudo isso vem do nosso coração, não vem de fora. Nós precisamos de um coração novo. Como diz em Ezequiel 36, 26, que o Senhor tire um coração de pedra, pedra no sentido de que não se inclina, não se prostra diante de Deus, não busca as coisas de Deus, e que Ele coloque um coração de carne, um coração que busca as coisas de Deus. Veja que tudo depende de Deus. Sem Deus estamos perdidos. Por isso no verso 4, e aqui já está falando do presente, com a intervenção de Deus a favor da humanidade perdida. Mas Deus, que frase tremenda! Mas Deus, é uma grande mudança, é uma grande transformação na vida das pessoas, quando Deus interfere na vida da pessoa, do homem e da mulher, sendo rico em misericórdia. Veja que Deus ele é rico em misericórdia. O que é a misericórdia? É uma expressão do amor de Deus. A misericórdia, ou na misericórdia, Deus, Ele não nos dá aquilo que merecemos. Toda a humanidade merece o inferno, sem exceção. Nossa, mas até o pastor também. Nossa, mas todos, sem exceção, toda a humanidade merece o inferno, condenação, perdição eterna. Mas Deus age, olha a expressão do amor de Deus, e Ele é amor. Ele age, e a Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia. Qual é a medida da misericórdia de Deus? A Bíblia mostra claramente que Deus é infinito em todas as suas perfeições, em todos os seus atributos. Então a misericórdia de Deus também é infinita. Aí talvez haja alguém aqui entre nós que está pensando: poxa, essa palavra é muito boa, eu queria esse Deus, eu queria estar um dia lá nos céus, mas eu fiz coisas terríveis. Então está aqui o que o apóstolo Paulo está falando, inspirado pelo Espírito Santo. Deus é rico em misericórdia, a medida da misericórdia de Deus é infinita. Não tem pecado tão grande que Deus não possa cobrir com a sua misericórdia. E assim Ele não aplica aquilo que merecemos, que é condenação. E por quê? Por causa do grande amor com que nos amou. Eu já falei do assombro que nos causa esse amor de Deus. Por que Deus me amou? A Bíblia fala quando nós éramos mortos em pecados, que nós éramos inimigos de Deus, fracos, pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, tendo seu Filho Jesus Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não fomos aperfeiçoados para que assim Jesus morresse no nosso lugar. Não. Ele morreu por mim, por você, enquanto nós éramos pecadores, falhos, cometendo todo tipo, toda sorte de coisas terríveis. E esse amor de Deus, ele é algo que transcende a nossa capacidade de compreensão.
Porque o homem não consegue amar assim. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Verso 5. Em verso 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Perceba o que Cristo conquistou para os seus filhos, para os filhos de Deus, com a sua morte na cruz do Calvário. Pela ressurreição espiritual deu vida, porque o homem sem Cristo era morto espiritualmente. Jesus ressuscitou, Jesus foi para a cruz, morreu, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está à destra da majestade, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E aqueles que creem em Jesus, se arrependem de seus pecados, olha só, nós participamos desses benefícios conquistados por Cristo da cruz. Paulo está dizendo, e veja que nos olhos de Deus, que vê o passado, o presente e o futuro como uma mesma realidade, nós já temos tudo isso aqui que ele está falando. Ele dá vida, nós ressuscitamos com Ele, e nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Aos olhos de Deus, tudo isso já está concluso. Que grande bênçãos o Senhor Jesus conquistou para os seus filhos. E que filhos são esses? Aqueles do capítulo 1 que já estudamos, que foram escolhidos antes da fundação do mundo, que foram predestinados por adoção como filhos em Cristo, que foram remidos pelo sangue de Jesus, que foram unidos a Cristo. São estes que recebem esses benefícios conquistados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Talvez alguém aqui não havia entendido o que simbolizava a ceia do Senhor. Agora você entende. E olha, era melhor que você não tivesse essa informação, porque quanto mais conhecimento você tem da palavra, maior é a responsabilidade que você tem agora. Porque agora você está entendendo o Evangelho. Esse pão e esse sangue, que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, e esse suco de uva, que simboliza o sangue de Cristo, nos faz lembrar, é um memorial da morte sacrificial e substitutiva. Jesus morreu no lugar de alguns pecadores, mas Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Ele morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a vida dele. Coisa maravilhosa, louvado seja Deus. E finalmente a parte do futuro, no verso 7, diz assim: para mostrar nos séculos vindouros, olha o propósito de tudo isso que Cristo conquistou para nós, os filhos de Deus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo têm vida espiritual. E essa posição espiritual, ela nos dá a segurança eterna. A palavra de Deus diz nos evangelhos, no evangelho de João, que aquele que vai até o Senhor Jesus, de maneira alguma ele lançará fora. Nós temos segurança eterna, garantia da preservação de cada um de nós, filhos de Deus. Então nós sabemos que um dia, embora ainda sofrendo as consequências do pecado no mundo, mesmo o crente envelhece, adoece e morre. Ainda é consequências do pecado. Mas nós cremos, assim como Cristo ressuscitou, naquele poder de Deus manifestado. Você se lembra a maior manifestação do poder de Deus? Por meio desse poder nós também ressuscitaremos. Não para condenação, mas para a salvação eterna, num corpo glorificado. Esse corpo não entra no céu, vai ser um corpo transformado. Não vai ter mais morte, não vai ter mais pecado, não vai ter mais miséria, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. E estaremos na eternidade futura junto com o nosso Senhor. Então, o propósito disso que o Senhor fez pelos benefícios conquistados por Jesus para os seus filhos é exatamente mostrar a riqueza da graça, do amor, da bondade de Deus em Cristo Jesus. E finalmente Paulo, nos versos 8 ao 10, ele vai fazer um resumo do Evangelho, que são as boas novas. No verso 8 ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse versículo, o Evangelho, ele arrebenta com as religiões.
Porque toda religião não cristã ensina salvação por obras. Talvez você já tenha ouvido que sem caridade não há salvação. Outros, eles acrescentam à fé as obras. Mas não, a Bíblia Sagrada é muito clara. Paulo está sendo muito claro quando ele diz: pela graça sois salvos. A salvação é um favor imerecido. O meio é a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom é dádiva, é presente. Salvação é presente de Deus. Ninguém merece. Deus soberanamente vai lá e salva alguns. E nem todos serão salvos. Somente os que crerem em Jesus Cristo e se arrependerem de seus pecados serão salvos. Não de obras, no verso 9, para que ninguém se glorie. Eu vi um vídeo certa vez que ilustra bem o Evangelho nesse sentido da salvação. As pessoas comparecendo perante um órgão julgador, elas subiam na balança, entregavam aqueles livros que mostravam a vida dela, e de repente, reprovado. Aí subia outro, eu era filho de pastor. Subia na balança, entregava lá os livros. Eu ajudei instituições de caridade, eu fiz o bem, eu nunca roubei, nunca matei. Entregava lá os livros. Reprovado. De repente chega um totalmente envergonhado. Um livro monstruoso, só coisa ruim. Aí entregou os livros, subiu na balança, já ia tocar o alarme lá, está reprovado. Jesus Cristo vem, dá licença. Quem subiu no lugar dele? Jesus. Foi aprovado. É exatamente isso que acontece. Os méritos de Jesus são delegados para nós. Nós recebemos os benefícios que Jesus conquistou. Nenhum homem, em nenhum momento da história da humanidade, consegue obedecer perfeitamente à lei de Deus, a ponto de Tiago dizer que se você quer guardar a lei e tropeçar em um só ponto, você já caiu em toda a lei. Ninguém consegue: eu vou guardar o sábado, eu não vou comer isso, eu vou fazer aquilo, Não adianta sacrifícios, não adianta boas obras. A salvação é pela graça, não é de graça. É pela graça, porque não é de graça porque teve um alto preço pago, que foi a morte de Jesus. Jesus morreu no lugar de pecadores. Ele veio buscar e salvar perdidos. Ele veio destruir as obras do diabo. E é Ele que vai subir lá na balança no seu lugar. Deus Pai vai olhar não para você, não para mim. Se você é filho de Deus, Deus Pai vai olhar para Cristo Jesus, o que Ele fez no nosso lugar. Aí alguém poderia falar: então se eu não perco a salvação, Deus vai olhar, então, tribunal de Cristo, Ele vai olhar para Cristo? Vou lá para a folia agora, vou lá para a avenida, né? Onde abunda o pecado, superabunda a graça, não é assim? Aí Paulo pergunta nesse texto: mas espera aí, nós não estamos mortos para o pecado? Como é que vai viver no pecado? Por isso que Paulo ele complementa aqui, inspirado pelo Espírito Santo: verso 10, pois somos feitura dele. É como se Paulo estivesse falando aqui, ou Deus estivesse falando, porque aqui foi inspirado, que nós, os filhos de Deus, somos obra-prima de Deus. O clímax da criação foi a criação do homem, que foi criado à imagem de Deus. E mesmo depois do pecado, essa imagem permanece como um aspecto essencial da nossa natureza humana. Por isso que é terrível alguém tirar a vida de outro ser humano. Por isso que é terrível alguém ser cruel com outro ser humano. Porque você está afrontando alguém que foi feito, criado à imagem de Deus, ainda que distorcida pelo pecado. E em Cristo Jesus, essas pessoas têm essa imagem de Deus restaurada. Então os filhos de Deus, as filhas de Deus, são como feitura de Deus, a obra-prima de Deus. É lamentável hoje, as pessoas querem colocar os animais no mesmo nível que o homem. Claro que devemos proteger os animais,
Ninguém deve ser cruel, a Bíblia tem passagem sobre isso. Mas o homem é a coroa da criação. Só que o homem sem Cristo é um homem sem Deus e é um homem cruel, desesperadamente perdido. Por isso que é mais importante para nós é restaurar esse relacionamento com Deus. Isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Pois somos feitura dele, obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então não tem esse negócio, uma vez salvo, salvo sempre, vou viver do jeito que eu quiser. Você foi salvo para andar em boas obras. 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você tem nova vida, novidade de vida. E por que você tem nova vida? Para andar em boas obras. Não são as boas obras que vão te dar vida espiritual, que vão te dar salvação, mas porque você tem salvação, porque você já tem vida espiritual, você precisa andar em boas obras. Você precisa dar bom testemunho. E para resumir, que boas obras são essas? Imite a Jesus Cristo. Ame seu inimigo. 70 vezes 7, perdoe quem te ofende. Eu já estou vendo aqui todo mundo, eita Jesus. É impossível ao homem. Mas a vida cristã é uma vida de dependência de Deus. É Deus que vai capacitar a gente a fazer isso. O camarada pisa no seu pé, no seu carro, você quer dar uma voadora nele. Mas o Espírito Santo que está em você vai te demover disso. E você vai andar como Cristo Jesus em boas obras. E oração. Precisamos disso. Palavra de Deus e muita oração. Muita dependência de Deus. Muita dependência de Deus. Para que possamos viver conforme a vida de Jesus Cristo. E se Cristo foi crucificado só fazendo bem, quem somos nós para reclamarmos de sofrimento e dor? E eu quero alertá-lo, a Bíblia não nos engana. Não estamos blindados contra o sofrimento e a dor. E é ali, no calor da fornalha, no deserto, no sofrimento, essa disciplina de Deus, quando você vai entender que não está no controle de tudo. Porque é muito gostoso quando a gente está no controle de tudo, né? Você não depende de ninguém, só depende de você, está no controle. Agora Deus nos coloca em circunstâncias que a gente abre os olhos e vê: eu não consigo fazer nada, eu não posso fazer nada. E é aquela hora, o irmão Roberto falava isso hoje, é aquela hora que você só vai buscar em Deus, porque você esgotou os meios. E é ali que você vai desenvolver a sua comunhão com Deus, e o Senhor vai transformar o seu caráter à semelhança do caráter de Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a compreender isso. Mas Deus, lembra dessa expressão, tão pequenina e tão poderosa, é a intervenção de Deus em nosso favor. Nós que estávamos perdidos, mas Deus, saímos do pecado para a salvação, da sepultura espiritual para o trono de glória. Aleluia. Vamos orar? Amado Deus e querido Pai Celestial, que mensagem poderosa e impactante. Verdades espirituais que nos confrontam, que mudam os conceitos humanos. Como dizia teu servo John Stott, a contracultura cristã. O Evangelho é loucura para os que não creem, para o homem natural, para o homem que não tem vida espiritual. Mas nós cremos, nós temos vida espiritual, e cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pai Santo, eu quero interceder por estas vidas aqui presentes. Muitos já são teus filhos e filhas. Ó Pai, renova, Senhor, esta palavra, estas verdades em nossos corações. Que possamos
Entender que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Que possamos descansar nas tuas promessas. Que possamos passar pelas provas, as lutas, o sofrimento e a dor, buscando no Senhor o nosso socorro. Ah, Deus, se pudéssemos compreender essas verdades, se guardássemos essas palavras em nossos corações, não daríamos tanta importância às coisas deste mundo, coisas passageiras, e talvez estaríamos mais empenhados de fazer tudo o que for possível para glorificar ao Senhor. Muda, Senhor, muda o nosso coração, muda a nossa vida. E se também há alguém aqui entre nós que ainda não fez essa decisão, Pai, toca no coração desta pessoa, abre o entendimento. A salvação pertence ao Senhor. Salva, liberta, Senhor, da escravidão do pecado. Cura, Senhor, toda enfermidade da alma e da vida espiritual para este homem e para esta mulher. A obra é do Senhor, nós somos meros instrumentos. E a glória pertence única e exclusivamente a Ti. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.